a busca do equilíbrio pessoal em diversas áreas. Todo equilíbrio se baseia em mandamentos, em ética, em ordenanças para poder haver equilíbrio. O que vem a ser uma pessoa equilibrada? Quer dizer, uma pessoa que tem estabilidade, que tem firmeza, imobilidade e não ter habilidade. Também equanimidade, equidade, mesura, sensatez, ponderação, moderação, serenidade e comedimento. Muita coisa, não é verdade? Para que uma pessoa possa ter equilíbrio. Ainda, harmonia, igualdade, proporção, simetria, concordância, compensação, paridade e proporcionalidade. Aprumo, verticalidade. Um desafio nas áreas que fazem parte de nossa vida. Por exemplo, a área financeira, física, social, emocional, mental, espiritual, intelectual, fazem parte ativa de nossa conduta, de nosso comportamento, de tudo aquilo que nós vivemos. Então, vou repetir, faz parte integrante do nosso comportamento, da nossa conduta e atitudes para com a responsabilidade que temos conosco mesmo, com a nossa família, com a nossa congregação, com nossos líderes e as pessoas que nos cercam. E o que seria a atitude desequilibrada? Seria a desarmonia, discordância, desacordo, assimetria, desigualdade, diferença, disparidade, atitudes contrárias ao equilíbrio e harmonia. Uma história em total desequilíbrio e harmonia encontramos nós no livro de Daniel, nas atitudes de Belsassar, Daniel capítulo 5, a mão misteriosa na caiadura da parede do Palácio Real. Essa é a nossa primeira parte. Diz o texto: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E seus joelhos batiam um com o outro e o seu semblante desfigurou-se, assim como os que estavam à sua volta. Ninguém sabia ler. Chamou os magos, enfim, todos aqueles que tinham uma certa sabedoria para interpretar as coisas misteriosas que apareciam. Chamaram Daniel. Ele deu a interpretação. Antes, porém, citou ao rei o seu pecado. E Daniel lhe disse: e tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Isso aqui é uma coisa fortíssima. A pessoa saber o que lhe traz desequilíbrio, mas ele continua desequilibrado. O que
Daniel está dizendo para ele: você sabia de tudo isso, mas persistia em fazer o sacrilégio das coisas sagradas que se haviam trazido de Jerusalém. E disse Daniel: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, foi enviada aquela parte da mão que escreveu. Quem mandou isso? O Eterno mandou. E aí ele disse: este, pois, é o escrito que se escreveu, que ninguém conseguia ler e saber o seu significado. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em desequilíbrio, em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Vamos para a nossa segunda consideração. Que lição podemos tirar analisando este tema? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Isto nos leva a uma profunda introspecção sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, sobre as nossas atitudes. O que falamos, o que dizemos para as pessoas, o que eles veem em nós. Deus nos dá todo tipo de orientação para vivermos em harmonia com as pessoas que estão à nossa volta e principalmente com o Eterno. O rei, por exemplo, sabia que estava profanando as coisas sagradas. Quando nossa vida espiritual está em desarmonia com a vontade do Eterno, nos acontecem coisas ruins, coisas contrárias ao que esperávamos. Vamos citar alguns exemplos práticos em que área pode haver desequilíbrio em nossa vida e que repercute em infelicidade. Por exemplo, na área financeira, nós precisamos de equilíbrio. Quem não diz ao seu dinheiro onde deve estar, onde deve ser gasto, resulta em dívida. A pessoa não paga o seu cartão, vê os juros que crescem como bola de neve. Desequilíbrio que influencia na paz, na tranquilidade da vida pessoal, na família e repercute na congregação. Por falta de atenção, planejamento, controle, saber administrar as suas finanças. Outra área, a área física, a saúde. Eu, por exemplo, me descuidei em muitas coisas que deveria usar o equilíbrio. Quando fui ver, se complicou a minha saúde e ainda estou num intensivo tratamento. A pessoa tem direito, mas não faz os exames, não faz o check-up, sente dor, mal-estar, toma um comprimido qualquer, come mal, dorme mal, anda sem disposição, dói aqui, dói lá e vai deixando. Quando vê, o dente está caindo. A indisposição toma conta. É um desequilibrado. Uma outra área que é
o relacionamento social, familiar, profissional e congregacional. No núcleo matrimonial, sabe que seu comportamento como esposo, esposa, não está em harmonia, mas persiste no seu comportamento desequilibrado. Não se conserta, não é humilde em reconhecer seus erros. No relacionamento com os filhos, maltrata, grita, é inconstante, um dia diz uma coisa, outro dia outra, não tem firmeza. No âmbito social, seu orgulho, sua falta de humildade, de equilíbrio em seu comportamento e atitudes, entra em conflito com as pessoas. Pode ser com os líderes, pode ser com o patrão, pode ser com as pessoas a quem ele trabalha. Não sabe se manter numa posição de que não podemos igualar as pessoas à nossa formação, cultura e capacidade. É uma das áreas mais complicadas da conduta pessoal. Falta de quebrar-se no estágio em que se encontra. Precisa mudar. Lhe falta o desconfiômetro e adequação. Como resultado, traz sérias dificuldades para a sua vida e para a sua família. No âmbito profissional, devido à sua empáfia, orgulho, presunção, não se equilibra no seu trabalho, não respeita seu líder, traz prejuízo para si e para quem trabalha, seja patrão, encarregado. Uma outra área, no aspecto emocional. O descontrole emocional é a perda de controle das próprias emoções. Pessoas que vivem com esse problema têm alterações de humor frequentes, saem do controle com facilidade, ficando muito nervosas e, em casos extremos, até agredindo outras pessoas, com palavras, com outras atitudes, com perguntas incabíveis, enfim, não consegue lidar com seus próprios sentimentos. Isto gera prejuízo para a vida como um todo, desde o relacionamento com familiares, amigos, cônjuge, que não são construídos em bases saudáveis, até o desempenho no trabalho prejudicado pelo péssimo comportamento profissional. Não consegue controlar a ansiedade. Outra característica comum do descontrole emocional é a ansiedade. Pessoas extremamente ansiosas acabam tomando decisões por impulsos e não conseguem lidar com o estresse e nem com a rejeição ou as frustrações diárias. Pequenos problemas acabam sendo um Suriname em sua vida. Já no sentido figurado, equilíbrio é prudência, moderação, domínio de si mesmo. Estar equilibrado nesse sentido é estar em harmonia nas áreas de sua vida. O aspecto mental. Mudança de mentalidade é mudança de atitudes. E mudança de atitude é mudança de circunstâncias. O controle da mente é necessário, porque tudo quanto mentalizamos é possível materializar. Quando a pessoa fica obcecada por uma determinada atitude a tomar, é necessário o equilíbrio da verdade. É necessário fundamentar naquilo que é correto, aquilo que é ético, aquilo que é dentro dos mandamentos, dentro das ordenanças, para depois tomar uma decisão. Para dissuadi-lo, se for negativo, procurando o equilíbrio da paz. É necessário mudar o foco, ajustá-lo ao que seja justo e àquilo que vai produzir shalom. Uma outra área importante, equilíbrio espiritual. Somos regidos por leis,
mandamentos, preceitos, ordenanças que nos levam a uma vida ética e comportamento em consonância com o que aprendemos da Torá, o que aprendemos de nossos instrutores, de nossos professores, enfim. Cada atitude a tomar deve ser bem pensado, analisado, embasado nos ditames divinos para uma vida exemplar, digno de sermos chamados justos. Não ofuscar nossa luz, nossa capacidade, nosso trabalho, nossa competência, por atitudes precipitadas que trazem sérios prejuízos à obra que o Eterno nos confiou, pois o representamos, e Ele nos deu os dons, Ele nos deu certas capacidades a desenvolver, e quando há desequilíbrio em nossa vida, não podemos fazer isso. Qual é o conselho bíblico? Quando lemos Salmo 37, 27, diz: aparta-te do mal, faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, e sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. Equilíbrio se baseia, como eu disse no começo, em observar todos os preceitos que o Eterno nos dá. E quando trabalhamos com pessoas, também Ele nos dá certas orientações, no qual deve haver equilíbrio. Alguns textos importantes para a sua reflexão. Diz: eu entendo mais do que os velhos, pois guardo os seus preceitos. Guardando os preceitos, não temos uma vida desequilibrada e não tomamos atitude em desequilíbrio, mas aquilo que vai produzir a paz, a harmonia. Afasta os meus pés de todo mau caminho para cumprir a tua palavra. Não me afasto de suas regras, pois você me ensinou. Quem ensina? Quem ensina é o Eterno, que nos dá como guia a sua Torá, para que possamos realmente ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. E diz a palavra: só tenha muito cuidado em observar o mandamento que a lei, que Moisés, o servo do Senhor, lhe ordenou: amar ao Senhor seu Deus e andar em todos os seus caminhos e guardar seus mandamentos e se apegar a Ele e servi-lo com todo o seu coração e com toda a sua alma. A base da felicidade, a base da harmonia, a base do equilíbrio. E diz, Provérbio 18, o sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo, balbuciante, irá para a ruína. É uma ameaça certeira daquilo que pode acontecer na vida de uma pessoa. E toda obra que empreendeu no serviço da casa de Deus e de acordo com a lei e os mandamentos, buscando a seu Deus, ele fez de todo o seu coração e prosperou. Queres prosperar? Leve em conta aquilo que é regra primordial de comportamento e de conduta. Nos autopoliciar, nós fazemos sempre aquela introspecção.
em que estou errando? Preciso mudar aqui, mudar acolá, procurando o equilíbrio. E diz a palavra, e prosperou. Todos nós queremos isso, que prosperemos em todas as áreas que envolvem a nossa vida, e principalmente no serviço do Eterno, que Ele nos chamou e nos deu um propósito que é de acordo com o seu propósito para desenvolvermos, para sermos pessoas úteis, pessoas de confiança, pessoa que ajuda com seu testemunho, com sua maneira de ser, é um farol, é um arquétipo para aqueles que observam. Concluindo, nosso estudo hoje teve como principal objetivo fazer você analisar se estás vivendo em equilíbrio. Belsassar foi achado em desequilíbrio, foi julgado e condenado. O bendito seja o Eterno que não permita que aconteça algo parecido conosco. Expomos algumas áreas nos quais você pode estar desequilibrado, que trazem sérios prejuízos para a pessoa e para o seu convívio com seus semelhantes ou com a congregação ao qual pertence. Quais foram o que nós citamos? Finanças, áreas físicas, aspectos sociais diversos, aspectos emocionais, áreas mentais, vida espiritual, atividades profissionais. Possamos colocar diligência no cuidado de nossas atitudes para nos mantermos equilibrados e assim seja cumprido o propósito para os quais o Eterno nos chamou para o lugar onde estamos ou deveríamos de estar. Atenda aos propósitos dos textos que nós citamos. Espero que este pequeno estudo sobre o equilíbrio leve você a mudar se há desequilíbrio em tua vida. Tenho dito, Yohanan, Shaul.